Oi, professor, tudo bem? Eu sou o Lucas Fioravante, eu sou do trio 12, né, pela listinha lá, que eram vários trios. E para fazer a lista, então para selecionar os exercícios, eu fui assim, né, nas que tinham 20 exercícios, esse daí eu peguei o 12, e daí eu fiz 20 menos 12, que foi o 8, e daí eu peguei esse daí para as listas de 20 exercícios. E depois eu fiz outra na lista de 10, né? Que é a segunda lista. E daí, Mas é esse processo geral, assim. E daí eu peguei os exercícios e tá aqui. Então agora eu vou resolver. Ok, então vamos começar. A figura 239 mostra a posição de uma partícula como função do tempo. Encontre as velocidades médias para intervalos A, B, C e D indicados na figura. Aí tem esse intervalo. E então, para começar, a gente tem que reparar que velocidade média é diferente de velocidade escalar média. Velocidade escalar média é o total percorrido dividido pelo tempo. Velocidade média, simples assim, é só a distância final menos o total, assim. Você vê a variação da distância e divide pelo tempo. Então, isso é importante para casos como esse primeiro aqui. Então, nós temos o primeiro caso que começa e antes disso também uma análise dos gráficos. Esse gráfico, então, é um gráfico de metro por segundo. Então, é espaço pela distância. Então, ele começa no 3 e vai para o 3. Então, e por isso que é importante ver que a velocidade é média. Porque então, a velocidade média nesse A, no intervalo A, é igual a zero, porque não variou nada. Voltou para o mesmo ponto. Zero em 4 segundos, o que continua sendo 0 metros por segundo. No intervalo B, já dá para. Vou mudar de cor que essa cor não aparece. No intervalo B, agora já tem uma variação. Ele vai do 3, da posição 3, para no fim do intervalo para a posição 4. Então a velocidade média no B é igual a 1, que foi a variação no espaço, pelo tempo, que são 3 segundos. Que dá 0,3 metros por segundo, aproximadamente. No C, nós temos aqui que vai do 4 até o menos 2. Então, a variação total do espaço é o final, menos a inicial, dividido pelo tempo. Então nós temos menos 6 metros em 3 segundos, menos 2 metros por segundo. Menos 2 metros por segundo. Até fica um pouco inclinado assim, tá tão problema no computador assim. Tá bom? Então. E daí ainda tem o último intervalo, que é a velocidade média no D vai daqui até aqui. Então vai do menos 2 até o 1. Então, 1 menos 2 metros em 3 segundos novamente. 3 metros em 3 segundos. 1 metro por segundo. Daí nós conseguimos verificar também, né, que tem aqui as respostas 0, 0,3, menos 2 e 1 metros por segundo. E beleza, vamos para o próximo. Quais das curvas, velocidade versus tempo da figura 2,29 descrevem melhor o movimento de um objeto A, com aceleração constante positiva? Então, para a gente analisar isso aqui, a gente vai começar. Então, uma coisa que pode enganar é pensar, aceleração positiva, e daí já ir direto para uma curva que tem uma certa tendência, que começa a D. Mas isso pode ser, isso é enganado porque esse gráfico não é de espaço, isso é um gráfico de velocidade por tempo. Então, se você quer uma figura com uma aceleração positiva, então é uma velocidade que está subindo uniformemente. E nesse caso tem uma reta, que é uma velocidade que está subindo uniformemente, que é essa reta B. Então nós temos que no caso A, tem a reta B. Beleza, agora vamos no caso B. No caso B, nós queremos agora uma curva que tenha uma aceleração positiva que decresce com o tempo. Então, uma coisa intuitiva pode ser já pegar, está decrescendo, então vamos pegar na A. Mas não é a velocidade que está decrescendo, a velocidade ainda está subindo, porque a aceleração é positiva. Então, quem tá decrescendo é a aceleração, mas a velocidade ainda está crescendo um pouquinho. Então, a reta que segue esse padrão é a reta C, que a velocidade está subindo, mas dá para ver que não na mesma taxa que estava antes. Se você fizer a derivada, dá para ver que aí realmente a aceleração está decrescendo, mas a velocidade ainda está subindo.
Então a reta C. E agora a curva com aceleração positiva que cresce com o tempo com aceleração positiva que cresce com o tempo. Agora sim é o caso da reta D, que tem uma aceleração e a aceleração está aumentando. Dá para ver que a taxa de aumento da velocidade, né, derivada, está aumentando também. Então é caso D. E por último também tem a sem aceleração. Então, sem aceleração aí já é um pouco mais visível. Você vê a velocidade tem que ser, para ser sem aceleração, a velocidade é constante, que é o caso E. E ok, é isso. Agora tem esse aqui. Em um bar local, um freguês lança um caneco de chopp vazio escorregando sobre o balcão para ser enchido novamente. O garçom está distraído momentaneamente e não vê o caneco, que escorrega para fora do balcão e atinge o chão a 1,4 metros da base do balcão. Se a altura do balcão é 0,86 metros, com que velocidade o caneco deixou o balcão? Então nós temos uma situação, né? Nós temos o balcão e o caneco, que eu vou representar o caneco com um ponto. O ponto é a trajetória dele aqui. O ponto está andando e daí ele cai a 1,4 metros de distância. Nós também temos a informação de que o balcão tem 0,86 metros de altura. Então, esse caneco ele tem uma velocidade horizontal e a partir do momento que ele sai daqui, ele passa também a ter uma velocidade vertical. Porque é feita pela aceleração da gravidade. Então nós podemos usar, e lembrando que nesse movimento, a velocidade horizontal não importa na vertical. Não importa na vertical, vai importar só na distância total percorrida. Mas o tempo que ele leva para cair é igual. Então nós podemos fazer uma equação do quanto tempo ele leva para cair a partir da aceleração da gravidade. Então, com isso, podemos usar aquela fórmula simples, que o espaço é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial tempo, menos a aceleração tempo ao quadrado sobre 2. E assim vai ficar que o espaço final, 0, que está no chão, igual a 0,86. Mais a velocidade inicial, 0 também. E o tempo não importa, porque aqui é 0, né? Aceleração... mais aqui, né? Perdão, aqui eu assumi já. Que aceleração menos 10, tempo ao quadrado sobre 2. Então fica aqui 0,86 igual a 10t quadrado sobre 2. No final, isso daqui vai dar que t é igual a raiz de 0,172, que é o resultado desse negócio, que é mais ou menos 0,41 segundos. Beleza? Então, aí nós já temos o tempo, mas não é o tempo que nós queremos a velocidade com o caneco chega ao chão. Então, para determinar essa velocidade, podemos usar outra fórmula, que é essa aqui, que é a fórmula simples do espaço, que nós já temos o tempo, então, que é espaço inicial, mais V0t, para calcular a distância horizontal percorrida. Então, se nós considerarmos isso aqui, a distância horizontal inicial é 0. Nós podemos considerar a distância inicial é 0 porque ele está aqui, e aqui é 0,4. Então, a distância final, 1,4, igual a 0 de espaço inicial, porque nós não estamos considerando vertical, então se pensa só horizontalmente, podemos considerar esse ponto como 0. Mais a velocidade inicial, que é o que nós queremos calcular, vezes o tempo. Portanto, a velocidade inicial vai ser igual a essa divisão, o que dá aproximadamente 3,34 metros por segundo. E é isso. E tem a B também. Ops. Daí a B qual era a direção da velocidade do caneco antes dele chegar ao chão. E já temos um spoiler, 50,9 graus. Mas aí tudo bem. Vou fazer aqui no outro slide, aqui não tem espaço. Então como nós calculamos a direção do caneco? Para saber essa direção no momento antes de chegar ao chão, lembra que ele está caindo, ele é esse ponto vermelho, daí ele vai ter uma velocidade horizontal e logo antes de chegar ao chão uma velocidade vertical também, que é pela gravidade, que agora vai estar maior que a horizontal, né, porque ele está caindo. Então, nós conseguimos chegar nisso e usar E a gente pode usar a fórmula de Torricelli nesse caso.
para determinar qual vai ser a velocidade, porque essa daqui de cima a gente já tem, né? 3,34. Que é a resposta do exercício anterior, 3,34. E aqui essa velocidade aqui é x, nós ainda precisamos dela para descobrir qual vai ser o vetor resultante da velocidade. Que com o objetivo ele vai ser algo mais ou menos assim. É um vermelho aqui. Eita. Vai ser algo mais ou menos assim, o vetor final da velocidade. Então nós temos que a velocidade ao quadrado, para determinar esse x, né? Igual a velocidade inicial. Então vou substituir velocidade terminal com x. Velocidade inicial ao quadrado, que é 0, porque a velocidade vertical no começo era 0. Mais 2 vezes a aceleração e a variação de espaço. O espaço antes era 0,86 e agora vira menos 0,86. Portanto, x ao quadrado igual a 17,2. E x, que é a velocidade, é igual a, em fazendo esse cálculo, aproximadamente 4,15. Ok? Então nós chegamos nisso. Portanto, o que nós queremos é obter esse vetor aqui, né? Então, para isso, a gente já tem o x aqui, que é igual a 4,15. Ambos em velocidade, portanto, em metros por segundo. Esse vetor de velocidade resultante, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode calcular a tangente desse vetor, porque o vetor é pela horizontal, né? Então a gente faz a tangente aqui. A tangente desse vetor a partir do... lembrando que aqui é 4,15 também, a tangente dele. E daí, a partir da tangente, fazer arctangente e obter o comprimento dele. A tangente de ômega 4,15 sobre 3,34. E daí, fazendo o cálculo, nós conseguimos obter que ômega é mais ou menos 50,9. Ok, então é assim, então é assim que nós obtemos, está aí. Ok, demonstre que no movimento circular o vetor de aceleração aponta para o centro da circunferência e que seu módulo é igual ao quadrado da velocidade escalar dividida pelo raio. Ok, então o que ele está procurando agora nesse exercício é a aceleração centrípeta, que a gente prove que a aceleração centrípeta é igual a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. A prova, esse é um teorema, mas que tem uma prova meio complicada, porque é um tema que quando um objeto está em movimento circular, ele vai sempre ter uma aceleração centrípeta. E como é que a gente pode... a velocidade para aqui. Como é que a gente pode definir como vai ficar essa aceleração centrípeta? Bom, uma forma de fazer isso é começar do básico. Começar do vetor posição. Esse é o vetor posição. O vetor posição vai indicar o movimento dela conforme ela anda. O que nós sabemos sobre ele? Conforme a partícula anda, o vetor posição ele vai sempre ter a mesma magnitude. Ele vai sempre ser igual ao raio. A magnitude dele vai ser igual ao raio. Em magnitude. E, ele também vai ter um ângulo, chamado ângulo de θ, que esse ângulo vai variar conforme está aí. O ângulo é uma função do tempo. Conforme o tempo vai indo, vai variando. Isso que define o movimento. Esse movimento circular. Então, sabendo disso, nós podemos dividir esse vetor posição em dois, que é um vetor cosseno e um seno. Porém, a magnitude dele não é 1. A magnitude dele é raio. Então, nós vamos fazer raio seno e raio cosseno. Só trigonometria básica aplicada nessa situação. Então tá, nós podemos definir que o vetor P, posição, é igual a raio seno vezes I o vetor posição é igual a raio cosseno I é o vetor unidade na linha, mais
raio seno J. J é o vetor unidade vertical. Então pronto, aí com isso a gente consegue definir vetor posição. E para que essa fórmula aí onde isso tem a ver com aceleração? E com isso a gente isso daí é porque se a gente derivar esse vetor posição, a gente vai ter o vetor velocidade. Se a gente derivar esse vetor velocidade, a gente vai ter a aceleração centrípeta. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente tem esse daí e a gente vai derivar. A derivada de P. E a derivada tem que ser derivada em alguma coisa. E isso daí, esse vetor, a variação desse ângulo, desse vetor, em relação ao quê? Em relação ao tempo. Que é também como passar de velocidade, de espaço para velocidade, né? Então, a derivada em relação ao tempo vai ser a derivada em relação ao tempo disso aqui tudo. Lembrando que raio é uma constante, portanto, ela fica de fora. E os vetores J também. Isso aqui a gente vai, vou puxar raio para fora para simplificar a conta. E daí vai ficar aqui, cosseno vai ficar menos seno de θ. Lembrando que o ângulo, esse ângulo θ é uma função de tempo. Então quando a gente for derivar isso daqui, a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia, que é cosseno de θ e θ é uma função de tempo. Então vai ficar menos seno de θ vezes a derivada de θ em relação a tempo. Mais cosseno de θ vezes a derivada de θ em relação a tempo. E tudo isso multiplicado pelos dois vetores. Os vetores unidades. Então, o que a gente pode extrair disso? A gente dá para perceber que um outro negócio que dá para perceber é que o que é a derivada do ângulo por tempo? Ângulo por tempo é igual a velocidade angular. W. Velocidade angular é a variação do ângulo por tempo. Então dá para a gente reescrever essa fórmula em velocidade, porque a variação do ponto é velocidade, é igual a raio menos seno de θ. Velocidade, esse daqui é I mais cosseno de θ, velocidade angular, J. E dá também para colocar para fora, uma constante dá para colocar para fora. E, portanto, nós temos esse vetor velocidade. Agora, a gente vai ter que derivar de novo a velocidade para obter a aceleração. Então, vai ficar assim, que isso aqui derivado, dá para botar o W para fora de novo, que eu vou botar para simplificar a conta, assim como o R, porque são constantes. Quer dizer, dá para assumir W como constante, porque é um movimento uniformemente variado também, mas para esse caso a gente vai assumir a velocidade angular como constante para essa prova, né? Então vai puxar para fora, vai ficar RW vezes aí novamente vai ter que ser o mesmo processo. Lembra que θ vai ser exatamente a mesma coisa menos cosseno de θ I vezes I, eu puxei o I antes sem querer, de novo, T, mais cosseno de θ, fazer o mesmo do outro lado também, já que eu fiz aquele lado, ΔT. O que, de novo, dá pra gente passar isso daí para a velocidade angular, que é ainda a mesma variação do ângulo. Então, no final, nós temos que a aceleração, vetor angular da aceleração, igual a RW ao quadrado, vezes isso aqui. Ops, por algum motivo o cosseno ficou errado aqui, perdão. Mais menos seno de θ. Menos seno de θ. Passar aqui, porque fica negativo. Então, é essa a nossa constatação final. E também, além disso, dá para passar o menos 1, porque daí vai tirar o menos 1 daqui de dentro e botar ele para fora. Então vai ficar menos raio, velocidade angular, cosseno de θ
I mais seno de θ. E daí, o que é cosseno de θ vezes I mais seno de θ vezes J? Lembra que essa definição aqui, e vezes o raio também, o raio vezes isso aqui, é literalmente a definição do vetor posição, P. Então dá para nós substituirmos nessa conta. De modo que a aceleração fica menos velocidade angular ao quadrado vezes o vetor posição, P. Ok? E agora mas a gente não quer o vetor angular aceleração. A gente quer a magnitude da aceleração, para essa aceleração centrípeta. Então, se nós fizermos a magnitude disso tudo, nós temos que, agora sim, pegar o vermelho de novo. A aceleração centrípeta, que é a magnitude do vetor aceleração angular, é igual a magnitude de w ao quadrado, é só... Lembra que é magnitude, então não tem positivo ou negativo. É só w ao quadrado, vezes a magnitude do vetor posição, que é raio. Beleza. Velocidade angular ao quadrado vezes raio, é bom lembrar que velocidade angular dá para escrever como velocidade escalar dividido por raio. E como ao quadrado, velocidade ao quadrado dividido por raio ao quadrado. Velocidade angular é só reescrevendo velocidade angular aqui, vezes raio, corta raio com raio, e portanto, a resposta final, a aceleração centrípeta igual a v ao quadrado sobre r. Ufa, esse foi o mais difícil dos exercícios assim. Ok, então agora eu vou para o próximo. Uma pessoa está avaliando se um quadro de massa 1,1 kg está na posição correta e o pressiona temporariamente contra a parede. A força com que o quadro é pressionado é perpendicular à parede. O coeficiente de atrito estático entre o quadro e a parede é 0,6666. Qual o valor mínimo do módulo de força para que o quadro fique parado? Então, o que nós temos? Quando você está pressionando alguma coisa contra a parede, nós temos que essa coisa pressionada, a força para ela se manter parada só com a nossa pressão, a força de atrito gerada com a parede, atrito estático, deve ser igual em magnitude ao peso dela. Então, quando nós aplicamos, ou seja, em equações, a força de atrito deve ser igual em magnitude à força peso. Portanto, a sua força aplicada vezes o coeficiente de atrito estático, que é a definição de força de atrito, isso aqui é um vezes. Definição é igual a força peso, que é a massa dele, vezes a gravidade, que vamos assumir como 9,8. Então, beleza, a sua força aplicada deve ser igual a... aí você faz os cálculos, fica 1,1 vezes 9,8, daí vai ficar menos 10,78, assim, e divide depois por 0,66, e o resultado final fica que a sua força aplicada é mais ou menos 16,3 newtons. E é isso esse exercício. Um disco de massa m igual a 1,5 descreve uma circunferência de raio igual a 20 cm em sua mesa sem atrito, enquanto permanece ligado a um cilindro de massa m igual a 2,5 kg pendurado por um fio que passa por um furo no centro da mesa. Qual a velocidade do disco que mantém o cilindro em repouso? Então, para fazer um diagrama de forças disso, nós temos a força-peso desse cilindro, e essa força-peso ela vai atuar aqui em cima como a força centrípeta, que está mantendo o disco em rotação. Então, para esse sistema todo ficar em equilíbrio, que é o que ele está pensando, essa força-peso tem que ser igual à força centrípeta, de modo que o sistema todo fique equilibrado. Em módulo, né? Força-peso igual a força centrípeta. Então, nós temos esses dois, e daí nós já podemos ir para a fórmula mesmo em si. A força-peso do cilindro é igual a 2,5, que é a massa do cilindro, vezes a gravidade. 9,8, assumindo nesse caso. E o cilindro, ele tá rotacionando aqui, e pode aplicar o F igual a mv ao quadrado sobre R. Então, a massa dele, 1,5, vezes a velocidade ao quadrado, que é o que nós queremos descobrir, sobre raio. Uma observação sobre o raio. O raio está em centímetros. Como a gravidade a gente dotou em 9,8, esse 9,8 ele exige o sistema internacional. Então você vai ter que passar o raio para metros. 0,2.
Então, beleza, você faz a conta, você vai multiplicar 2,5 por 9,8, vai dar para ver que é 24,5, aí divide por 1,5, multiplica por 4,2, faz a raiz, você dá que no final a velocidade é igual a 1,81 metros por segundo. E é isso. Valeu, professor. Falou e até a próxima.